seus pés. E vou fixar o comentário. Vamos chamar as pessoas. Boa tarde quem tá chegando. Hoje vamos fazer uma live cabulosa que supere seus medos. Mande para os seus contatinhos aí, para todos os teus contatos. Vamos chamar, vamos conversar sobre um tema tão importante, tão cabeludo, né? Que as pessoas não gostam de conversar, só sabem que sentem medo. A gente tem que enfrentar para conseguir vencer, né? Então, vamos conversar. Convide aí, pessoal. O pessoal vai chegando, vamos mandar pro pessoal lá do grupo. Quem puder mandar lá pra mim, pro batalhão. Fiel, olha, teu nome clamarei, além do som da sua... Tô mandando aqui, galera. Tô mandando. Boa noite, Vivi, Ange, Dari, que legal, gente, ó, Lu, minhas lindas, tudo bom? E aí, coloque aí, vamos fazer uma live cabeluda aí, no final nós vamos fazer uma meditação, uma visualização. Oi, Ange amada, sejam muito bem-vindos, que gratidão essa galera aí, que honra, né? Ai, que amor, ó, quem puder, a Bi, vamos convidar, a Bi vai entrar pra conversar um pouquinho. Laudemiro, olha aí o batalhão aí, ó, quem é batalhão, bota sou B122 ou B122, só pra gente também fazer esse network, quem não conhece uns aos outros aí. Essa live é pra muito vive, amada, pra gente também se conhecer, né? Sejam muito bem-vindos, gente, vamos vir, vamos conversar sobre o assunto. Essa live eu resolvi fazer, tá? Pra gente conversar um pouquinho, porque essa semana, pra quem tá no batalhão e nesse movimento do pior ano da sua vida, sabe que a gente leu este livrinho aqui, né? Aqui, ó. Vamos conversar um pouquinho sobre esse livrinho? Quem leu? Vamos conversar aqui, quero a opinião de vocês. Fazem um print pra mim, quem tá aí, ó. Faz um print pra mim, botar lá depois no grupo, ó. E quem não leu, vamos pegar aqui os códigos cabulosos, tá? Vamos convidar aí, gente, convida esse assunto. Eu acho que é de extrema importância, né? Principalmente nesse momento, né? Esse momento que o mundo tá pairando no medo. A gente quer ter coragem e influência, mas agora não adianta, né? Na hora daquele medo. Mas hoje vocês vão sair aqui superando seus medos. Então aqui, ó. Vamos ser que nem a serva de Naamã, toca-lhe ali o dedo, vamos convidar as pessoas, chamam lá o pessoal, quem puder lá chamar no batalhão e vamos conversar um pouquinho sobre superar seus medos, né? Sejam bem-vindos aí, Max, batalhão, sentido? Vou aqui baixar minha musiquinha pra gente conversar, peraí. Então, quero primeiro, quem puder tá aí comigo, vamos abrir essa live, eu quero entregar essa live ao Espírito Santo. Senhor Deus, meu Pai, usa-me como canal de bênção. Abençoe todos que estejam aqui presentes nessa live. Leve uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, abre uma ficha, um insight. Fale aos ouvidos de cada um. Usa-me, Pai, eu estou aqui não por mim, não por eles, mas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então tá, galera, vamos lá? Ó, então é o seguinte, eu vou conversar um pouquinho, eu vou fazer uma introduçãozinha, tá? Só pra vocês entenderem o roteiro da live. Nós vamos fazer uma introdução, depois eu vou, da segunda vez, por causa do pior ano da sua vida. Eu também, Lara, querida, amada, que entrou na live, eu tô lendo pela terceira, quarta vez, esse livro meu é de cabeceira aí. Aprendi muito, né, com esse livro.
Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui, vou esperar vocês chamarem mais algumas pessoas, chegarem, tá? Depois eu vou convidar uma convidada, eu vou falar com a Bianca hoje, a nossa generala, a nossa soldada, tá aqui, eu convidei ela porque o meu objetivo cada dia é conversar com um aqui na live, tá? Pra gente trocar as ideias e fazer nosso mastermind aí. E depois, ao final, tá? Eu vou fazer uma mentalização, uma visualização como foi na última live, tá bom? Então aqui, quem entende, quem acha que é muito importante esse assunto, toca ali o dedo aí, vamos subir essa live, porque as pessoas podem estar no trabalho, pode estar ouvindo, pode estar voltando. Eu entendo que esse assunto é de extrema importância. E por que eu gosto muito desse assunto? Porque eis-me aqui uma moça, uma mulher que foi a pessoa mais medrosa que eu já conheci na minha vida, fui eu mesma. E eu, ao longo dos anos, eu fui buscando me conhecer, me libertar e superar os meus medos. Então eu entendo muito disso, porque hoje essa mulher que se apresenta aqui já superou muitos medos, tem mais medos ainda para superar, mas é vencendo os obstáculos que a gente fica cada vez mais forte. E um código, gente, muito grande. Diante de um medo, a gente tem que estudar ele para vencê-lo. Se isso paralisa, simplesmente nos paralisa. E segundo, está aqui, não é eu que estou dizendo, né? Tá aqui. É um grande código cabuloso de Napoleão Hill. Cara, esse Napoleão Hill, que escrito no início do século, tá aqui dando uma lição de moral na gente ainda. Ele diz que o medo é um obstáculo. Um medo é criado pelo diabo para te impedir de avançar, de tu cumprir o que tu tem que fazer na terra, né? Então, quando ele planta uma sementinha na mente da gente, o medo é uma semente que tu tem que cuidar ela. Ela pode crescer ou ela pode aniquilar. Então, o primeiro código para superar o medo: aniquila, não coloca água, não deixa essa sementinha crescer, deixa ela morrer a míngua, deixa ela secar. Aqui tá o código, ela é uma semente, ou toda semente, se tu cuidar, ela vai aumentar, se tu não cuidar, ela vai minguar. Então a gente alimenta o medo. Primeiro ponto, é uma sacada já geral. Se tu alimentar o medo, a semente vai crescer. E quando vê, vira um bicho-papão, vira um monstro pré-histórico. Nós que alimentamos, porque ela é uma sementinha implantada pelo diabo para te paralisar. O medo é paralisante. Simples assim. Quem quiser anotar aí, que as minhas lives é meio aula, né? O medo é um obstáculo, é um bloqueio para te não avançar. Eu estou com medo, então eu não vou. Estou com medo de atravessar a rua. Parei, paralisada. O medo é um ato paralisante para te não avançar. Por isso que a gente diz, né, que o propósito, o teu medo, o teu bloqueio está diretamente ligado ao teu propósito. Porque o diabo diz na entrevista, né, um código dele, né, ele diz: eu implanto medo porque se o ser humano ficar com medo, ele não vai cumprir o que o meu inimigo, o inimigo do diabo é o Deus, te colocou na terra. Então tu tem um propósito muito grande. E aí ele coloca o medo de tu fazer qualquer coisa para não avançar. Bingo! Aí, como ele disse, é uma sementinha que eu tenho que regar todo dia. Então para de regar aquelas coisas que te dá medo. É um código. Eu quero dar um abraço. Aí, General do Reino, Ricardo, seja bem-vindo. Eu vi passar por aqui a nossa amada nutricionista, a Márcia amada. A Liz entrou, Hermano entrou. Gratidão à presença de todos aí. Lu, então, Alexandre. Aí, ó, quem vocês sabem que tem medo e duvido, quem não tem medo, vamos conversar um pouquinho sobre o medo. E depois, ao final, tem uma mentalização cabulosa e vocês vão entender por quê. Porque o poder da visualização, o poder da meditação, da visualização, que eu vou aplicar aqui como eu apliquei na última live. Essa visualização é para te enxergar o que tu quer e para te conseguir avançar sem esse medo. Aguarde até o final, tá bom? Então, gente, o que eu quero dizer? Vamos começar de um jeito bem diferente. Eu já vou chamar a Bia. A Bia tá por aí, a Bianca vai vir pra gente conversar um pouquinho sobre o livro. Ah, mas eu quero passar os códigos importantíssimos desse livro para quem não leu, e quem leu, revisa, anota aí. Sei que Lu e muita isso do batalhão. E quem entrar, linda aí, ó, quem entrar, bota B122, que sabe que já é do batalhão, pra gente se conhecer aí, tá? Eu quero saber quem vem do batalhão, quem não vem. Então, gente, primeiro ponto. O medo é uma sementinha implantada pelo diabo, tá escrito ali, pela mente da gente. Se toda semente tem que ser irrigada, plantada,
né, cultivada para crescer, pare de incentivar o medo. Pronto, o medo tem que morrer de medo da gente. O medo tem que morrer à míngua, sem adubar. Tu aduba todo dia. E eu vou dizer como vocês adubam o medo. Segundo ponto. Vamos desmistificar a palavra medo. A humanidade, e isso é interessante para o comércio da indústria farmacêutica, porque daí tomam antiociolítico, antidepressivos, e as pessoas ficam doentes porque tudo gera medo. Então é interessante os alienadores nos alienar e nos deixar com medo. Agora eu vou explicar para vocês. O mundo superestima a palavra medo. E agora eu vou fazer um propósito com vocês. Vamos destruir a palavra medo. Vamos desconfigurar essa palavra medo. Porque ele é um monstro e a gente dá valor, a gente superavalia, a gente superestima a palavra medo. E eu vou explicar pra vocês. Elisângela, lá da Angola, minha amada, minha rã, seja bem-vinda. Pedro, Antônio, todo mundo que tá aí, é uma gratidão, uma honra a presença de vocês. Vamos continuar então. Gente, existe o medo racional e que não é medo, tá? Então a gente tem que parar de chamar tudo medo. E eu vou explicar pra vocês. Tudo vocês chamam de medo. E aí ele vira um monstro. Eu tenho medo de atravessar, de sair sem máscara na rua no Covid. Isso não é medo. Isso é prevenção. Isso é precaução. Isso é prudência. Eu tenho medo de saltar do quarto, quinto andar do prédio. Isso não é medo. Isso é inteligência. Isso é prevenção. Isso é racional. Então pare de falar que tudo é medo. Pelo amor de Deus. Eu tenho medo de ir numa vila lá que tem tiroteio. Isso não é medo. Isso é precaução. Isso é prevenção. Isso é inteligência racional. Então, quando vocês forem falar medo, cuidem, estude a palavra medo. Pare de superestimar a palavra medo. Não, eu sou prevenido, eu sou precavido, eu sou prudente. Agora eu vou te dizer para te pular do quinto, sexto andar. Não, isso é prudência, isso é inteligência, isso é razão. Então, quando se fala o medo é bom, isso não é medo, isso é prevenção. Então eu quero que vocês façam um exercício em casa. Coloquem e troquem a palavra medo por prevenção, por prudência, por razão, por precaução. Então muitas vezes tu fala assim, eu tenho medo de sair na rua sem máscara. Não, eu só vou na rua com máscara porque eu sou prevenida, ou por prudência. É prudente eu não fazer isso. Aí quando alguém diz assim, tu tá com medo? Não, é prudente. Eu sou inteligente o suficiente para ter prudência para fazer alguma coisa. Então, quando alguém te chamar ou tu te sentir medrosa, com medo, avalie se é medo. Não é medo. Guarde bem isso. É prevenção, é precaução, é prudência. Primeiro ponto. Então, quando é um medo racional, eu tenho medo de andar com um tigre no meio, entrar numa jaula com... Isso não é medo. Isso é prevenção, isso é precaução, isso é prudência, isso é inteligência. Ponto. Então, pare de as pessoas quando a gente era... Por que isso? Porque quando eu era pequena, eu tive que entender isso. Eu tinha muito medo, era crianças medrosas. Ai, tu tá com medinho. E eu fui entender que muitas vezes não era medinho. Eu era prevenida, eu era precavida, eu sabia o meu limite. Eu não podia entrar dentro de uma jaula num zoológico de um animal. Então pare, isso ajuda muito a te menosprezar, a te culpar, entende? Porque não é medo. Então, primeiro ponto. Segundo ponto já, né? Primeiro ponto é uma sementinha. Agora, se tu irriga, eu sou medrosa, eu não consigo, eu sou medrosa, eu tenho medo disso, para! Então, primeira coisa é racional. É uma sementinha que tu alimenta, então nós estamos tirando o alimento da semente, né? Primeira coisa, isso não... Quando te disserem, tu tem medinho de pular do quinto andar. Não, eu não tenho medinho. Eu sou prevenida, eu sou inteligência, eu sou racional. O meu passo não alcança até lá. Pronto. Tu já aniquilou a teu sentimento de medo daquilo ali. Terceira coisa. Quando tu tem medo de uma coisa, tu já olhou que não é medo. Quando é medo mesmo, tu não sabe por que tu tem aquele medo.
Tu tem medo porque tu não tem capacidade de fazer aquilo. Então não é medo. Só um pouquinho. Se eu aprender, eu vou conseguir. Ponto. Vou dizer pra vocês. Um exemplo. Eu tenho medo de nadar. Para de dizer que é medo de nadar. Eu não sei nadar. Se eu soubesse, eu não tinha medo. Pronto. É simples assim. Então eu estou desmistificando a palavra medo. Para! Eu tenho medo de atravessar, de ir lá e levar um assalto, um tiro. Claro, eu sou inteligente, eu não vou lá me meter numa vila perigosa. Pronto. Segunda coisa. Tu tem aqui, ó, eu quero saber se tu não anda de paraquedas. Eu tenho medo de andar de paraquedas, mas só um pouquinho, eu não fiz um curso. Se eu quiser, eu hoje, Daniela, se eu quiser... Eu não vou com medo mesmo. Deleta essa frase. Isso aí é a maior invenção da vida que fizeram pro mundo. Vai com medo mesmo. Quem vai com medo é um medroso e perde. Tu morre de medo. Essa palavra existe. Morre de medo, morre de pânico. Então tu vai... Agora, tu quer andar de paraquedas, se atirar... Estuda para aquilo. Testa. Tem medo de nadar? Se eu tenho medo de nadar, eu não vou porque eu não sei nadar. Ponto. E acaba a conversa com quem tá te empilhando. Tu é cagona porque tu é... Ai, tu não... Não, só um pouquinho. Eu não sei nadar, então eu não vou nadar. Dá licença? Ponto. Ai, ela é medrosa. Não, eu não sei. É diferente. É totalmente diferente, gente. É totalmente diferente. E eu vou dizer, e quem está aqui no batalhão, quem está nesse movimento do Pablo, de inteligência emocional, estão vendo de quem ele modela há anos, no início do século, quando ele diz pra gente, então, que o medo é a fé negativa. Eu vou falar isso também pra vocês, é o próximo ponto. Mas assim, o medo do desconhecido, do que tu não domina. Tu tem medo do que tu não domina, então tu tem medo de dirigir, ou tu tem medo de nadar, ou tu tem medo de se atirar de paraquedas. E como que tu vence esse medo? Terceiro ponto, entendendo, estudando aquilo. Então isso não é medo. Para de dizer que é medo. Para de dizer que é medo. Te liga. Hello, eu quero acordar vocês. Hello, isso não é medo. Medo de nadar não é medo, eu não sei nadar. Se tu aprender a nadar, tu não vai ter medo. Dá pra te ligar nisso? Dá pra entender isso? Então, vai desenvolver aquela capacidade. Então, para de dizer que é medo. Quando alguém te perguntar, tu vai sair pra nadar? Não, eu não aprendi, eu não me preparei. Eu não estou preparado o suficiente. Quando tu domina aquilo que tu tá em medo de fazer, não é medo, tu vai fazer. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos aí, alguns exemplos e vocês podem ir colocando aí. Anderson, bem-vindo, meu batalhão, general do reino. Deu um oizinho pra mim ali, que legal. Tô muito feliz com a presença de todos vocês. Mandem aí se vocês estão gostando do assunto, se vocês estão entendendo o meu jeito, o que eu gosto de trazer clareza nos assuntos. Aperte aí, mande para as pessoas, talvez muitas pessoas precisam ouvir, vão ouvir depois, vai ficar gravado, porque o mundo precisa entender e dominar o medo. Pare de sentir medo, o mundo tá com medo da pandemia, medo de morrer, o medo de morrer morre. Quem tem medo de morrer vai morrer. Então vamos aí, vamos avisar, não é por mim, não é por você, são pessoas que precisam ouvir, tá, galera? Então assim, voltando, segundo ponto. Ou era racional, ou tu não sabia fazer aquela habilidade e tu vai treinar aquela habilidade, tu vai estudar aquela habilidade. Um exemplo, eu tenho muito medo de falar em público. Eu tenho muito medo de fazer uma live. Então eu vou explicar pra vocês. Domina aquela arte. Eu não comecei assim. Então tu vai e estuda, né, Lizzy? Eu disse essa dica para as minhas mentoradas. Então faz um roteiro, estuda, decora, lê, escreve. Quando tu for falar sobre um assunto, tu não tem mais medo. Tu dominou. Quando tu for nadar, tu já sabe nadar. Quando tu for dirigir, tu estudou, tu treinou, tu fez aulas, tu fez simulação. Quando tu for começar a dirigir, mesmo sem jeitinho, não é medo. Tu está desajeitado no início. E isso não é medo, é outra desmistificar a palavra medo. Tu pode começar
alguma coisa desajustado, né, não estar, é no andar que tu vai aprimorando. Então, quem começa a dirigir, a gente sabe que não tem a prática. Agora não é medo. Agora ela já sabe dirigir, ela sabe nadar, ela sabe fazer uma live, ela estudou. Agora, à medida que vai fazendo, vai aperfeiçoando. Então, o que eu tô falando com vocês, essa introdução? Parem de colocar o medo no saco. Tudo é medo, não é medo. Para com isso. Não é medo, é incapacidade. Tu vai estudar, tu não tem conhecimento, tu não domina. E tu pode ser prevenção, precaução, prevenção. Isso tudo não é medo e vocês botam tudo no mesmo saco. Agora, quando tem um medo, então medo de dirigir. Tu estudou, tu treinou, tu testou, mas tu tá travado, tu não anda. Ah, daí tem um bloqueio. Aí tem um trauma, aí é inconsciente. O medo só existe, como a Maria falou do imaginário ali, quando é irracional. Não tem razão de existir. Não tem por que existir. É uma coisa fora do normal. Então, eu vou dizer pra vocês, o que é o medo, o verdadeiro, que tu tem que, então, entender, desmistificar. É quando não tem razão, é o irracional. Nós já conversamos sobre o medo racional. Agora nós vamos conversar sobre o medo irracional. Então, por exemplo, exatamente, a alienação da alma que ocupa o lugar da mente e te paralisa. Por exemplo, tu estudou, tu sabe decore salteado, e tu ia lá apresentar e na hora deu um branco, paralisou, te deu um medo, tu não foi. Não tem razão porque tu sabia. Ou então tu sabe, treinou, tu sabe dirigir, quando chegou lá não consegue. E isso é um medo irracional. Então aí, o que te impede? Esse é o medo que foi implantado na tua cabeça, tu armazenou, tu alimentou, chegou na hora, tu bloqueou. Então é um trauma, tem uma origem lá, traz um trauma, que é um outro assunto, mas tu alimentou. E agora eu vou para um ponto maravilhoso. O medo é uma fé negativa. E quando o corajoso, aquele vencedor, tem a fé positiva. E o que é a fé? Eu quero ler para vocês o que é fé. Hebreus 11:1. Vocês sabem, mas eu tenho que ler. Aqui, ó. Tem grifado aqui, ó. Eu amo Hebreus 11:1. A fé é a certeza que vamos receber, as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas conseguem o que desejam. É pela fé que entendemos que o universo foi criado da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto veio daquilo que não se vê. Então, gente, a fé é a firme certeza daquelas coisas que não se vê, mas vai acontecer. Ponto. Então, se tu acha que tu vai pifar, tu vai travar, tu não vai conseguir dirigir, tu não vai, porque é fé. Tu é a firme certeza das coisas que não se vê, e das coisas que não se vê vai acontecer. Então, se tu diz, eu não consigo, chegar na hora, tu não vai conseguir. Tu alimentou a fé negativa. Vou dar um exemplo. Eu sou azarão. Toda vez, aí tu chega dizendo, eu sou azarão, quer ver? Eu saio na rua num dia de chuva, que tá chovendo, e eu me molho. Tu mentalizou, tu visualizou, tu verbalizou das coisas que não existem e a certeza que vai acontecer. Tu sai na rua e um carro passa e vai te molhar. Tu profetizou, tu visualizou, é Hebreus 11:1. Agora, se tu diz, eu sou imune, eu sou bloqueada, eu sou abençoada, eu sou blindada, eu passo na rua e nada me acontece, tu vai passar a firme certeza. Agora, se tu disser, eu vou fazer uma apresentação perfeita, e tu te imaginar, tu recapitular toda a tua apresentação mentalmente, tu estudou, tu conheceu, tu chega lá e tu apresenta. Agora, tu estudou, mentalizou e tu começa, eu não consigo, eu vou errar, eu vou dar um branco, eu vou suar frio, chega lá, acontece. É a
Fé negativa. O medo é a fé negativa. Eu sempre, aquela pessoa que tá vibrando e diz, não, eu sempre sou assaltada, o meu carro sempre estraga. Ela tá com a fé negativa. Ela tinha... Não, eu tenho certeza, quer ver? Sabe aquele ramugento, aquele avarento, ou aquele negativo? Quer ver? Eu vou furar o pneu. Vai furar o pneu. Tem pessoas que, quando tu vive pela fé, não vai acontecer. A mente chega, deve... Então, vamos lá, mentalização. A mente chega, deve chegar antes, mais positivamente. E o medo, tu já cria o medo porque tu mentalizou uma coisa ruim. Simples assim. Então, gente, a conversa de hoje, o tema era supere seus medos. A gente desmistificou, tu viu que eu sou rápida? Desmistificou tudo aquilo que é medo. Racional que não é medo. Prudência, prevenção, precaução, inteligência não é medo. Ponto. Então, quando tu disserem que tu tem medinho de pular do avião, não, eu sou prevenida. Eu sou precavida, eu não vou fazer isso. Eu não vou atravessar a rua, eu não vou sair sem máscara, eu sou prevenida. Eu não é medo do coronavírus, eu sou prevenida, eu sou precavida, entenderam? Eu sou prudente. Para de falar que é medo. Segundo, quando tu tem medo de fazer uma coisa, vê se tu não sabe fazer. E aí tá tudo certo. Tu não sabe fazer, tu não tem aquela habilidade. Eu tenho medo de nadar, tu não tem medo de nadar, tu não sabe nadar. Então, olha, eu não vou pular numa piscina de 5, 6 metros, eu não tenho medo se alguém te convidar. Eu não sei fazer, eu não sei nadar. Tu tem medinho de pular de paraquedas? Não, eu não sei, eu tenho que ter uma aula. Se eu aprender, se eu estudar, se eu fizer um curso de paraquedismo, eu vou. Desmistificou o medo. E por fim, se realmente tu estudou, tu te preveniu, tu te habilitou, tu te capacitou, tu dominou a arte que tu tem que fazer, é uma apresentação, é algo, qualquer coisa que tu queira fazer, tu é uma live, é dirigir, mas tu treinou, tu dirigiu, tu treinou, tu fez tudo que é curso e mesmo assim te paralisou, tu mentalizou negativamente. Então, como que tu supera? Visualizando positivamente. Bingo, matamos o medo. Quem fizer essas 3 coisas não tem medo mais. Porque ou então é prevenção, precaução, ou vai estudar, vai te capacitar. E quando terminou tudo isso, não deveria ter medo, tu mentalizou negativamente. Tu vai te mentalizar fazendo aquilo. Depois que não adianta tu te mentalizar fazendo uma coisa e não te capacitou. Aí é pedir pra Deus cair um milagre. Daí também não. Entenderam? Esses 3 pontos superam teu medo. Ponto. E se ainda assim existe um medo inconsciente, irracional, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de galinha, eu tenho medo... Bom, é um bloqueio emocional que tem que ir lá no inconsciente, que a gente faz no método RAM, e a gente ressignifica aquela situação. É um medo inconsciente, tu não sabe por que tu tem aquele medo de barata. É um exemplo. Tu tem um medo paralisante que te domina. Então a gente tem que ir no inconsciente descobrir a origem, que é o pior medo. É o medo do trauma, é o medo de um bloqueio, de uma violência, é um medo grave que nós temos que tratar. Mas se não estamos falando desse medo grave, que lá no método RAM a gente cura, eu conduzo vocês a limpar, a ressignificar e sair de lá corajoso e valente e superar esse medo, essas 3 formas vocês fazem sozinhos. Conseguiram entender? E aí, estão entendendo? Seja bem-vinda, querida. E agora eu quero saber... Gente, esse último item que eu aprendi muito e tá no código Mais Esperto que o diabo coloca a sementinha na criança, ele fere a criança, que a criança, eu vou lá e eu estrago a criança com um bloqueio, com uma ferida, porque podando, machucando, digamos assim, aquela plantinha, e ela nasce o resto da vida torta, né? Então, por isso que a gente tem que ir lá na infância, onde é implantado
na primeira fase da vida, da infância, plantado os traumas e os bloqueios e ressignificar. Porque o diabo colocou lá para aquela criança nascer torta, né? Crescer torta pro resto da vida. É o quarto ponto que a gente supera o medo, tá? E esse é mais complicado. Só através de orientação, né? Eu conduzo vocês a entrar no inconsciente, na fase da infância e ressignificar aquele trauma de infância, tá? É um caso bem... casos de traumas, de dores, de feridas emocionais. Mas os 3 primeiros vocês vão começar a fazer a partir de hoje, ok? Vocês não vão mais aceitar que chamem vocês de tem medo. Eu tenho medo, tira do palavreado essa palavra medo. Tem um motivo, né? E aí eu vou chamar a nossa querida convidada, eu convidei a Bia para conversar um pouquinho sobre o livro. E fiquem aí para nós, no final, fazer a nossa mentalização, a nossa visualização positiva para abolir esse medo da vida da gente. Enquanto isso, eu vou ficar convidando o pessoal para entrar. Vou chamar, então, uma generala do reino, uma mulher gloriosa, que estudou e leu o livro essa semana, que tá lá no batalhão. E assim como ela, eu vou chamar cada dia um. Amanhã, às 7 horas, temos outra. Hoje eu comecei mais cedo, porque eu vou dar uma aula de... bloqueios emocionais para uma turma fechada dos mentorados do Ricardo, do nosso Ricardo querido. Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter outra live. E nós temos a convidada Penha que tá aí, tá, gente? Cada dia eu vou convidar um do batalhão para entrar comigo, tá? Conforme a gente tinha combinado. Vamos explodir esse receio, não é medo de fazer live, né? Então, amadas, quem tá entrando aí, eu vou convidar um pouquinho agora. Vai ficar salva de tudo que eu falei agora no início. Tem dicas cabulosas. E agora eu vou chamar a Bia. E no final, quem gostou, eu recebi muito feedback, todo mundo gostou, muita gente gostou das visualizações que eu apliquei, vai ter outra agora no final, tá bom? Mas eu vou chamar a nossa Bia, tá aí a Bia, amada? Aí, gente, quem quiser, quem tu acha que precisa ouvir essas dicas de medo, convide aí. Olá! Tudo bom, generala? Sentido? Tudo bem, sentido. Ai, ó, meu. Eu desisto de colocar. Maria Camargo só deu um oizinho. Seja bem-vinda, Maria. Tu tá no batalhão, Maria? Eu tô falando pra uma aqui. Sentido. Ai, que bom, que legal, Maria. Seja bem-vinda. A V tá aí, estão entrando. Que legal. Vamos lá, então? Bora. E aí, querida, eu não sei como é que tira aqui os comentários, mas deixa aí. Tá, gente? Lembrando que ao final nós vamos fazer aquela visualização. Aquela visualização muita gente gostou, então a gente vai aplicar uma outra hoje para superar os medos. Mas me diz uma coisa, maravilha, minha generala querida. Olá. Como me diz qual foi, assim, o que te deu Tu já tinha lido o livro? Não. Eu sempre passei por esse tema, por esse livro, mas eu não tinha lido ainda. Tá. Me diz assim, qual foi o que te deu um choque, assim? Qual foi a frase, o que te... A primeira, depois a gente vai falando a segunda, a terceira. A primeira que tu não te abalou as tuas suportes. Já que nós estamos falando sobre o medo, o que me abalou foi saber que 98% de toda a população mundial é abalada com o medo de alguma coisa. E são pessoas travadas, 98% da população. 2% somente tem a vida que flui e que é liberta de tudo isso. Isso me deixou... Foi cabuloso, assim, entender isso. E segundo, teve uma estatística, mas assim, aquilo que te... né? Aquilo tinha um aprendizado, uma coisa que te mexeu mesmo, assim, contigo. O que me mexeu foi saber que tem uma causa para tudo aquilo, né? Quando fala sobre a alimentação, as pessoas... eu ouvi o audiobook, né? Então, quando fala principalmente da parte de alimentação, a pessoa vai comendo e aquilo, como que vai ficando dentro do corpo, e o que vai paralisando, o que vai acontecendo. Então, a forma
que a vida da pessoa vai saindo sem ela entender o que está acontecendo, me chamou muita atenção. São coisas que vão sendo lançadas, que a gente pega, vai vivendo sem entender, né? Vai vivendo, vai criando mau hábito e vai vivendo dos mau hábitos e a vida vai sendo tirada de nós. E a gente acha que precisa de uma grande coisa para você falar assim, nossa, o diabo fez isso comigo. E não, né? São pequenas armadilhas. Na verdade, quando a gente fala que assim o diabo fez comigo, o diabo fez mesmo, né? Porque ele implanta um medo, né? Para a gente, né? Só que ele implanta o medo para a gente fazer. Né? Então, para quem não leu e tem aqui perguntando, sim, ele ensina, ele é uma maior lição, né? O que a gente tira dali, por isso que a gente está falando do medo, porque é uma conversa, só resumir. Para resumir para quem não leu, tá? Eu comecei falando do medo e não expliquei, talvez, para alguns. Resumindo, é Napoleão Hill, é do início do século, né? Ele era um grande, ele era mentor do Henry Ford, ele era mentor dos homens mais ricos do mundo. E ele escreveu um livro, na verdade, é uma conversa, um diálogo interno. Ele conta que é um eu e o outro eu dele, né? Então tem um positivo e um negativo. A gente fala o anjinho e o demônio. E ele fala, e ele é uma conversa entre os dois eu dele. Então, o nome do livro Seja Mais Esperto que o Diabo. E ele é uma entrevista que o eu bom dele entrevista o eu ruim dele, que é o diabo. E ele quer saber como o diabo tenta dominar o bom dele. Porque ele diz que agora. E aí ele quer descobrir, seja mais esperto o eu bom dele, quer ser mais esperto que o eu ruim dele, né? E aí ele tira, o diálogo interno tira os códigos de como ele faz para dominar a mente. E aí ele conta um código aqui cabuloso, que talvez tu possa entender, né? Ele diz assim, eu não sou um diabinho, eu não sou com guampinhas, não, eu não sou isso. Eu vivo aonde tu vive. É uma pergunta do eu pro diabo. Eu vivo na mente vazia, eu implanto, e como tu entra? E aí, aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, tá aí, né? Então, ele entra na mente da pessoa, a pessoa vazia, por isso estudar, se capacitar, se ocupar, né? De coisas produtivas, claro, né? E aí, o que ele... Aí, como... Bom, eu entro na mente... Olha que interessante. Eu entro na mente... Eu só existo. É uma frase que está com letras garrafais aqui no meu livro. Eu só existo na mente... Da mente ociosa. E como tu entra? Eu entro pelo medo. Eu implanto a sementinha do medo. Ah, e daí por quê? Porque o ser humano nasceu com um propósito de vida. O ser humano nasceu perfeito, a imagem e semelhança do Criador. Perfeito, ousado, corajoso, destemido, forte, inteligente. E aí eu implanto o medo nela para ela não fazer as coisas que o meu inimigo, que é Deus, para ele, né, mandou aquele ser humano fazer. Ponto! Então, ele é o medo. Para mim, o diabo é o medo, é o próprio medo. Então, por que enfrentar o medo, dominar o medo, matar o medo? O medo é o inimigo. O medo é a ação paralisante do que tu tem que fazer. É muito forte, né? É muito forte. Quando você entende, quando essa chave vira, você fala, não, isso não vai me parar. E aí você vai ressignificando tudo isso. Você fala, não, então isso daqui eu não sei, eu vou aprender. Toda a sua fala quando abriu a live, né? Isso daqui eu não sei, eu vou aprender. Não, mas esse daqui falta estudo. Então, qual é o meu medo? Meu medo é de falar na frente das pessoas. Eu vou treinar e eu vou falar. Porque o diabo não vai entrar na minha mente através disso. Isso vai ser um lugar ocupado na minha mente. Não vai ser mais um lugar vazio na minha mente. Pelo estudo. Pelo estudo, por exemplo, ou pelo treino. Ou pelo Exatamente. treino. Não sou, né? E foca. Uma coisa que, ao escutar o livro, eu fui lembrando muito da história de Jó. E na história de Jó, eu fui desbloqueada através da vida do Pablo Marçal, quando ele falou assim, que tudo aquilo só aconteceu com Jó, não foi injustiça de Deus.
tudo aquilo aconteceu com Jó através do código que está no capítulo 3 de Jó, no versículo 25, que fala assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Então, é a lei da atração, né? O que você está temendo? O que você fica angustiando? O que você fica pensando? O que é que te faz ficar naquela angústia? Tu linka com Hebreus 11:1. Aquilo que me sobreveio, ele temeu, ele viu, aquilo que eu tinha mais medo me aconteceu. Por que ele tinha medo? Porque ele visualizava, ele via aquilo. Eu tinha medo de assalto, eu fui assaltado. Eu tinha medo de uma... Tô brincando aqui, né, pra gravar, mas eu tinha medo de... eu temia que eu ia botar uma roupa branca e sair na rua e uma poça me atirar. Aconteceu. Entendeu? Você eu temia criou que o meu filho... Eu temia que o meu... eu nem vou entrar na cocriação, que eu sou cocriadora lá da Elaine Orives, mas aqui falando para os cristãos, eu temia que o meu pneu ia furar. Vai furar. É o código de Jó, mas é Hebreus 11:1. É a firme certeza daquilo que vai acontecer. Eu temia, eu sabia, eu previa que ia acontecer aquilo, então... faz ao contrário. Eu tenho certeza que eu vou chegar num lugar bonita, se eu era, né, ou não, eu me enxergo bonita, né, arrumada, não, eu enxergo o carro chegando lá, não vê o carro com o pneu furado, e assim sucessivamente, né? É o código de Hebreus, o código da cocriação é Hebreus 11:1, né? Então é cabuloso, mas o que me vou contar o meu, tá? Eu te fiz a pergunta e eu vou contar o meu. Quando eu li... Pode contar. Tá? Que eu já falei ali, mas pra mim isso ecoa na minha mente, gente, é muito forte, que eu sou muito intensa, e até quando eu leio os livros, e quando aquilo entra em mim, eu já vou repetir. É o código que ele disse, né, que eu nunca entendia por que tinha crianças crianças que sofriam. Eu não entendia, né? Inclusive, na palavra tem uma passagem de Jesus quando viu uma criança, mas era para eles, aos pais, Senhor, por que ele sofre desse jeito, né? Então, assim, eu não conseguia entender isso ainda. Por que criança sofre? Não sei se era para resgatar pai, não sei o quê, sei lá, entende? É muito... Quando essa pergunta estava uma incógnita na minha cabeça. Por que tinha crianças ruins, né? Tinha crianças malvadas, ou enfim... Quando ele disse que das técnicas dele de persuasão é mais fácil eu já estragar pequeno porque se cria estragado, do que é muito difícil eu estragar um adulto porque o adulto já está formado com as crenças. Então, se tu é bem formado, eu estrago a criança. O meu alvo no mundo é criança. Gente do céu! E então, ele ainda até narra sobre as escolas, né? Aí ele começa a narrar. Depois que ele fala isso, ele começa a narrar. Eu até anotei aqui no meu resumo. O sistema escolar não ensina as crianças a usarem a sua mente e a raciocinar. Porque é muito mais fácil o bloqueio escolar de repetição de padrão do que ensinar a pessoa a pensar por ela mesma. Porque quando ela pensa por ela mesma, ela expande, ela cresce. E quando ela bloqueia e vai repetindo o padrão, é isso. É você deixar ali aquela semente torta para ela crescer moldada aquele padrão de que ela não vai sair dali, não vai crescer. Ela não vai ser alguém importante. É uma geração, chama outra geração, né? Se você corta ali, se você pega a idade escolar e corta e anula e abafa todo o crescimento, é uma geração inteira que cresce como se fosse amputada da sua capacidade total. É uma geração inteira amputada, né? Isso é muito forte mesmo. Muito forte. E além disso, né, ele fala do aprendizado, o que mais ainda eu vou mais a fundo, é que por que as crianças sofrem, né? Por que tem que alguém violenta uma criança? Por que alguém abusa de uma criança? Por que alguém espanca uma criança? Eu tenho mentoradas ali que teve bloqueios de eu fui espancada, ou violentada, ou abusada. E aí eu não entendi, meu Deus do céu, que mundo cruel. Quando eu entendi que é a obra do maligno fazer com crianças, porque eu entendi assim, por que não vai abusar uma mulher, então? Eu digo, né? Vai pegar eu dizia, quando a gente vê, por que não vai bater, né? No bom sentido, vai bater não numa criança inocente.
é um plano diabólico do maligno estragar aí aquela criança já nasce com dor, já nasce magoada, ela cresce, né? Ela não nasceu assim. Ela cresce magoada, ferida, ofendida, aí aquele que foi abusado vai abusar, porque a criança ferida fere. Então, aí começa. É perfeito o plano diabólico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que educar, a gente tem que alimentar o alimento espiritual, o alimento, o alicerce, porque aí se tu tem uma base sólida, é aí que ele fala, né, dos alienadores, de o que está alimentando tanto a família quanto as crianças. A gente dá um suporte para a gente, naquela criança ser saudável, por isso cuidar a primeira idade, e nós, né, se temos bloqueios que foram causados na infância, isso, por que o livro eu leio muito? Porque está embasado muito do meu método, né, que é a cura dos bloqueios emocionais que estão lá na infância, na primeira fase. Então foi aí, não só aí os estudos, mas aí a comprovação, a gente não consegue avançar porque está estragado. Então tu tem que voltar e ressignificar, e aquilo ali é inconsciente, não adianta. E quando eu entendi que não é só a neurociência, que é espiritual, nossa, né? Cai 1000 fichas, um código de 1 milhão, né? A gente curar pessoas, então pessoas feridas ferem, né? A criança ferida vai ferir um adulto. Normalmente, um abusador, um estuprador, ele foi machucado na infância. Tá tudo lá, gente. É muito sério, entende? E muitas vezes a gente não sabe. Não vamos falar coisas muito graves, mas outras coisas como tu foi rejeitado, abandonado, e tu tem uma dor que tá no inconsciente. Tu tem que ir lá na infância. Por isso que não é por acaso eu estudo esse livro, ele me gera muita, né, muita base, porque ele é muito bom. Aqui estão me perguntando, fala mais alguma coisa aí, Bia. A Maria do Carmo tá perguntando aqui. Esse livro é Mais Esperto que o Diabo, é de Napoleão Hill. Mas se tu quer, eu tenho o PDF, me chama ali no privado e entra no grupo do batalhão, a gente estuda junto, toda semana um livro, a gente estuda a Bíblia. Entra lá, Maria, no batalhão, tá? Me chama no direct que eu te dou o link do grupo, tá bom? E aí, fala mais uma aí, Bia, assim, uma coisa pra mexer as estribeiras das pessoas, assim, o suporte das pessoas. Mais um código aí, me diz. Como eu ouvi muito, como eu fui fazendo durante a semana e fui ouvindo, eu não anotei muita coisa. Mas muita coisa entrou dentro de mim. Então, eu não tenho falas propriamente ditas, né? O que eu entendi é esses 6 grandes medos, né? Como nós fala aí. 6 grandes medos. Fala assim que o diabo, né, que é que ele conversa, é engraçado que ele fala assim, muitas pessoas vão me perguntar se realmente eu tive uma conversa com o diabo. Isso fica ao seu critério. Tipo assim, não é isso que realmente importa. Se atente na descrição do livro, no que ele vai falar com você. E fala, né, que ele influencia essa quantidade da população através de 6 grandes medos, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da saúde, né, de não ter saúde, o medo da perda, a falta de saúde, a perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E se você for parar para analisar cada um desses medos, é muito forte mesmo. Tem mulheres que passam a vida inteira, tipo, frustrada e submetida com medo da perca do amor. Tem mulheres que aceitam situações terríveis com medo de ter aquele pouquinho de amor, mas aí é o seu trabalho, de ir lá na infância falar, mas por que esse medo? Por que esse medo desse amor ir embora? O seu pai foi embora, esse lado não te olhou, então tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Aí tem o medo da pobreza. Qual é a escassez que vem? Qual é a escassez que vem? Qual é a sua falta? E é muito verdade quando você vê as pessoas paralisadas por essas questões. E esses 6 é realmente muito forte. Na pandemia a gente percebeu muito isso, né? Na pandemia a gente percebeu muito isso. A gente ouvia, era um alvoroço, a gente escutava falar. A gente escutava, não era muito tão palpável, nem quando começou a, né, acontecer de fato, começou a morrer pessoas mais próximas. E teve pessoas que ficou paralisadas mesmo.
de não ir para a rua, de não fazer nada, de passar meses, e aí já não é uma prevenção. Quando você não deixa, tipo assim, você passa de fevereiro a dezembro sem colocar a cara na rua. Não sei se você soube, mas teve um caso de um casal de São Paulo que começou a ter mau cheiro na hora que abriram. No início da pandemia, eles se trancaram, os dois, e eles se mataram lá dentro. Eles não saíram nunca mais para a rua. Então, é aí que a função do diabo que ele fala aconteceu. Porque o que é o medo se não é para matar, a paralisar, roubar e destruir? Né? E o medo veio através dessa... Você cria seu imaginário e vai formando uma bola de neve e vai te arrastando para paralisia. E o que esse casal alimentou? A sementinha Alimentou. colocada. Então, e muita gente morreu por outras coisas, mas que criou o medo e morreu. E, né, e no resumo era o medo. Criou, sim, né? Então, e nem era, não foi, de muita gente morreu e nem foi do vírus pelo medo. Criou um medo sintomas. Foram sintomas. Aí você começa a ter os sintomas psíquicos. Ai, eu tô com falta de ar e tipo, nem cai. Eu tô com falta de ar, o meu ar tá acabando, e é o medo. Aquilo vai crescendo e você vai alimentando e você vai ficando doente. Sim. Eu contar um caso para vocês, pra gente fazer a meditação e vocês vão entender. Vai ser em todo sentido. Nos livros que a gente estuda de poder da mente, né? O poder da mente, porque tem tudo interligado, né? Poder da mente, mais esperto que o diabo, o medo, dominar, visualizar. Eles ensinam para nós que é um estudo científico, né? Comprovado, nos livros eles falam, né? Enfim, que é eles fazem muito nos Estados Unidos estudo científico com quem está na linha para morrer, né? Prisão, pena de morte, né? Daí eles fazem esses estudos com apenados de morte. E aí um cara que estava na lista de... Como é que é? Na lista de para morrer, né? Na fila de espera. Na lista de espera lá, eles, um estudo, um teste, né? Uma experiência, disseram para ele que ele ia morrer na cadeira lá, não sei que jeito. Se ele sobrevivesse a essa experiência, ele seria liberto, né? E aí eles fizeram, eles levaram ele numa maca, né? E cortaram o pulso dele, mas não cortaram de verdade, né? Fizeram só um cortezinho superficial e botaram a pingar num balde soro fisiológico. E ele ficou 24 horas pingando o barulho do soro e ele achou que ele estava cortado. Resumo, eles voltam ali, eles começaram a cuidar do batimento cardíaco, ele morreu. Ele não foi cortado, ele acreditou, a mente visualizou o sangue pingando no balde e ele morreu. Então, isso que aconteceu com muitas pessoas na pandemia, e isso é Hebreus 11:1, isso ele acreditou que o pingo que estava caindo no balde era o sangue, que ele foi cortado na veia, e ele morreu exatamente no tempo que a pessoa disse, olha, em tantas horas tu vai morrer. Ele morreu. A mente matou a mente, ele, né? Ou medo. Então, se a pessoa... isso, se a pessoa aguardar, anotar, ó. E aí é um experimento, porque a pessoa já estava, né, na lista de espera para morrer, mas só não fizeram nada, morreu de morte natural ali, né? Então, para ficar gravado, né? O poder da mente, né, Bi? Então, já quer fazer suas considerações finais? A gente passa rápido, né? Passa rápido. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar no batalhão e de poder compartilhar com vocês dessas coisas. É um pouquinho da nossa mente sendo preenchida, o medo indo embora e a nossa mente sendo preenchida pelo estudo. Como eu disse, eu não anotei muitas coisas, muitas frases, mas esse livro, sem dúvida, eu vou comprar ele e eu vou ter ele físico, porque ele é um divisor de águas. Ele te faz entender sobre muita coisa. Esse é realmente um livro de ter de cabeceira. E olha que oportunidade. Você falar assim, eu acordei, eu despertei, eu me coloquei de pé, eu faço parte de um batalhão e eu não vou ter mais a mente como era antes. A minha mente vai expandir, a renovação da minha mente vai me trazer vida.
E isso tem acontecido comigo e com várias outras pessoas que têm se levantado através desse projeto, através desse trabalho. Nós somos mesmo um batalhão que tem se levantado e tem vencido dia após dia e entendido das armas da guerra. Entendido que você não pode, que você tem que vencer o medo. E esse livro é só mais um amplo conhecimento de tudo isso. Então, eu sou muito, muito grata pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, de falar sobre tudo isso e saber que tem sim, tem me feito melhor, tem me feito mais madura e eu estou cada vez avançando mais nesse batalhão, avançando mais nessa expansão que é essa guerra de trazer a luz, né? De trazer a luz. Gratidão. E tu sabe que um dos provedores, um dos promotores, propagadores da ideia do Mastermind, né? O que é Mastermind? Ele tem outros livros, o Napoleão Hill, né? Ele diz que o Mastermind mind é mente, Master é mente mestra, tá? A tradução em inglês. É um grupo, ele entende que um grupo de pessoas, uma mente mestra que domina o resto, como tem a negativa, tem a positiva. E que uma junção de pessoas dão força uma para outra. A gente sabe isso, mas ele estudou e ele defende isso. Que os Estados Unidos foi criado por um grupo de pessoas. Era um grupo que conversava, ele conversava, e aí ele começa a contar grandes famosos, né? Henry Ford e outros, todo mundo conversava todo dia com um grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas criou o poderio dos Estados Unidos. Olha que lindo. Então, se a gente está nesse batalhão, eu acredito muito nisso, né? Deus nos trouxe, é um grupo que tem uma mente, né, com o mesmo propósito, levar a luz, pequenos grupos, mas a gente se encontrando para a gente liberar essa energia no universo de metanoia, de transformação e de encorajamento e de entendimento de como lida as coisas, né? E aí a gente vai, e eu acredito, vai criando uma rede de contatos e a coisa vai expandindo. E a gente tem que continuar assim, é um batalhão de renovação da mente, Romanos 12, 2. E a gente traz aqui pílulas de conhecimento. Eu louvo a Deus a tua vida, teus vídeos, as tuas postagens, tua de... Eu nem vou falar aqui, que daí pode falar de alguns, mas de Penha, de Flávia, de, né, do pessoal, eu acho que a ideia linda, me emocionei hoje quando eu vi uma postagem da Penha, chorei quando ela mandou um áudio. A gente tem que criar essa teia de metanoia, porque o mundo precisa da gente. Tá aí, ó, 98% do mundo vibra nesse medo e nós estamos aí para mudar a mente das pessoas, né? Em vários assuntos, né? Então, gente, assim, ó, né, minha querida? Nossa, vamos continuar, vamos criar outras lives, outros encontros, a gente está só se amoldando. Eu estou deixando meio light, porque já é pesado tudo, né, para estudar e tal, mas nós temos que se encontrar sim. Gente, chame o pessoal lá do grupo. São 2 grupos. Quem está no outro grupo do batalhão, eu não avisei, tem o 2. Quem está em outros grupos, chame agora. Eu me lembro que tem muitas pessoas me deram um feedback maravilhoso da visualização. Vou preparar aqui a musiquinha. Chamem os convidados agora. Ó, a Dani vai fazer a visualização agora. Quem não conseguiu assistir ou quem já passou por aqui, chegar a hora da visualização. É uma coisa que eu sei fazer. E eu sei que é para atingir as pessoas, e eu sei que transforma as vidas, tá na palavra, né? Visualizar, mentalizar. Eu sei que mexe porque mexe lá dentro, né? Então, enquanto eu vou tirar aqui, quero te agradecer, amada. Vamos ver a primeira de muitas. Deus te abençoe e continue te iluminando, essa mulher guerreira. E eu vou te fechar aqui, daí vou convida aí mais alguns, eu peço para vocês irem lá nos grupos por mim, por nós, para a gente entrar agora na visualização, tá, meus amores? Faz um print aí, um print, nossa. Fazer um print aí, que alguém faz um printzinho, nossa. Sim. Tá bom. Gratidão. Beijo. Sim, sentido. Dispensada! Tá bom? Vou fechar aqui. Tá, como é que faz aqui? Eu tenho que... Acho que tu sai? Tá bom. E aí, meu povo, eu vou botar uma musiquinha.
Queridos, tá? Agora convide aí o pessoal, galera, chegou nosso momento, nossa visualização, nossa meditação, tá? Convide aí o pessoal e eu vou pedir para vocês, quem puder se retirar num lugar tranquilo, sozinhos, avise quem tá com pessoas, convidados, tá com amigos, tá com o filho, com a filha, com o esposo, vai no banheiro, no quarto, tire o celular, dali libera o celular. Quem puder, tá? Hoje nós vamos fazer a seguinte visualização, tá? Tem uma musiquinha de fundo ali. Nós vamos fazer o seguinte, tá, gente? Então, quem tá acompanhando, nós estávamos falando de medo, certo? Segundo Hebreus 11:1, é a firme certeza daquilo que queremos e vamos obter, né? E a certeza de que tudo emerge do que não se vê, vai acontecer, né? É do que tudo que existe vem do que não existe. E que é a firme certeza daquilo que tu visualiza, né? Então, eu quero que vocês, nesse exato momento, quero que, antes de botar a musiquinha, se estão preparados, se saíram de um lugar, tá? Saíram de um lugar reservado. Quero que vocês se concentrem. Eu vou conduzir vocês, mas dessa vez, tá? É em pé, tá? Posição de boot, tá? Posição de Mulher Maravilha. A boot é o Pablo que criou, mas é posição de Mulher Maravilha, de super-homem. Quero que vocês, antes de fazer o boot, tá? Vamos relaxar. Fecha os olhos, tá? Fechem os olhos. Respire fundo. Vamos primeiro limpar e acalmar a mente, tá? Vamos fazer aquela respiração que a gente fez no último dia da live. Quero que vocês comecem a imaginar que vocês receberam uma injeção e vocês se anestesiaram. Imagine agora que vocês tomaram uma injeção e começa a entrar no sangue de vocês. E vocês começam a adormecer. Adormece os pés, de baixo para cima. Os pés começam a ficar formigando. Sabe quando a gente senta em cima do pé e fica formigando? Depois eu quero que vocês sintam formigando a batata da perna ali, a panturrilha. Vão sentindo que vocês estão relaxando. Eu vou botar a musiquinha. Tem uma musiquinha de fundo da natureza, um passarinhozinho. Imagine agora que está adormecendo as coxas. Sente dormente as coxas. Imagina o quadril. Imagina a cintura. Imagina que tu tá começando a adormecer tudo e anestesiou tudo. Na posição do tórax, dos ombros. Tu só recebeu a anestesia do pescoço para baixo. A tua mente funciona. Mas ela tá relaxando e fica ouvindo o barulhinho dos pássaros, da natureza. Tá passando o barulho do carro, a janela tá aberta. Respira no fundo. Joga longe o ar. 3 vezes, limpa, oxigena o corpo. Mais uma vez. Agora eu quero que vocês abaixem a cabeça. E na altura do peito, vocês foquem no medo. Foquem no medo. Aquele sentimento que te paralisa. Tu tem medo de dirigir, tu tem medo de fazer uma live, tu tem medo de falar, tu tem... O que te mantinha parado? Te imagina esse teu medo aí que te dói. O que te dói hoje? Vou te perguntar pra ti qual é o teu maior medo. Qual é o teu maior medo? Medo que tu não... que tu quer dominar esse medo.
Eu quero que tu foque agora. Todo esse teu sentimento ruim. Quero que tu enxergue. Agora tu tira uma foto de ti sofrendo, encolhido, sofrido. Essa tua cara de que não consegue fazer aquilo ali. De incompetente, de incapaz. Tira uma foto dessa cena. Então eu quero que tu te poste de olho para baixo, nariz para baixo, e tu te sente, bota a mão no peito e sente a incompetente. Tudo que tu não faz, porque tu não faz isso aí. Esse obstáculo, isso que te paralisa, te imagina congelado, incompetente, incapaz, medroso. Esse medo ridículo que tu tem. Agora eu quero que tu respire fundo. Tu respire fundo com isso aqui. Agora tu vai pegar esse medo que tá aqui no peito. Tu vai pegar aquele balão. Sabe aquele balão preto de festa de criança? Tu vai sugar esse medo. Tu vai sugar essa cena. Tu vai sugar essa foto que tu tirou mental. Tudo que tu temia vai ficar no passado e tu vai botar fora. Tu vai pegar esse balão com toda a garra do mundo. Tu tem que ter nojo dessa pessoa medrosa, dessa pessoa covarde diante dessa situação. Tu vai pegar um balão enorme. Agora tu vai assoprar e bota tudo aí dentro fora. Assopra 3 vezes, bota mais uma vez. Mais uma vez. Medo de dirigir. Tu não vai mais ter esse medo de dirigir. Tudo isso que te paralisa. Respira fundo. Joga fora. De novo. De novo. E agora, tu pega esse balão preto e tu joga no ar. E ele vai se dissipar. Joga no ar esse balão. Quero que tu jogue e ele voa, 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 até tu não ver mais. Até ele explodir no universo. Joga e olha, fica olhando ele longe, longe, longe. Ele furou, explodiu. Foi todo o teu medo. E agora eu quero que tu respire fundo. Respire fundo. Posição de super-herói. De Mulher Maravilha. De olho fechado. E agora eu quero que tu comece a respirar cada vez mais forte. E lá dos pés. Vai subindo dos pés, vai subindo na panturrilha, vai subindo nas coxas. Vai subindo um sangue novo. Tu vai empinando o peito, tu vai levantando o peito, tu vai levantando o queixo. E tu vai criando uma força. Tu vai criando uma força porque aquilo foi tudo embora, aquele sentimento negativo. Respira fundo. E agora eu quero que tu comece a imaginar. Imagina a cena, tu fazendo aquilo ali. Nós trocamos a imagem mental e eu quero que tu te arrepie dos pés à cabeça. Se tu não sabia dirigir, te olha dirigindo. Eu quero que tu abra o carro, bote a chave no carro, bote a mão no volante, solta o cabelo, baixa o vidro, não tem ar-condicionado, nada, baixa o vidro e vê tu dirigindo. Era isso que tu queria. Sente as células do teu corpo vibrando e tu tá dirigindo. Tu queria nadar? Atira no mar e mergulha e nada e tu te vê nadando como nunca. Tu queria apresentar um trabalho, tu queria falar em público. Pega o microfone na mão e fala. Eu quero tu ver, eu quero que até tu sentir, tu te arrepiar todas as células do teu corpo vibrando. Tu vai dar uma sugestão neural pra tua mente, porque agora tu sabe o que fazer. Mas tu vai visualizar a tua fé positiva, a tua fé inabalável, porque é isso que vai acontecer, tem que começar no cérebro. O que tu queria fazer? Começa pensando agora. Visualiza em todos os detalhes. Tu queria falar com alguém uma coisa que tá engasgado, faltou medo. Tu queria se expor uma ideia para alguém. Tu queria chegar em alguém.
Tu queria fazer uma live falando com habilidade. Enxerga o final. Porque a mente vai fazer tu fazer. Enxerga o filme final. Estampa. E agora eu quero que tu te enxerga com a posição de super-herói, Mulher Maravilha. E eu quero que tu enxergue um telão de LED na tua frente. Naquele telão de LED tu tava andando na rua e quando vê um outdoor. Aquele outdoor brilhoso passando em Nova York. E quando tu olha lá, é o filme da tua vida. E tu vai enxergar exatamente o que tu quer naquele outdoor. O que tu tava vendo? O que tu quer ver? É aí. Enxerga, era dirigindo, era viajando, era falando, era se apresentando. Detalhes, qual era a roupa que tu tá vestindo? Qual é o microfone? É uma direção, é o carro, é uma viagem, visualiza. Com todos os detalhes possíveis. Cria o teu filme. Tu é o autor da tua história. Ninguém te domina, é tu que domina o teu medo. Ele foi embora. E agora desenha o que tu quer na tua mente. E tu vai acontecer. Cria em detalhes. Cria em detalhes. E eu quero que tu te enxerga forte, corajosa, destemida, ousada, falando, gesticulando, nadando, desenhando, escrevendo, dirigindo. O que era que tu tava que tu quer muito e tu não fez? É só visualizar o filme da tua história em movimento, visualização em ação. Tu está lá dirigindo, viajando, escrevendo, falando. É o filme da tua história e quem tu comanda é tu é o capitão da tua mente. Tu é o capitão da tua mente. Imagina e a tua mente chega. Tudo aquilo que tu imaginar é isso que vai acontecer. Se Deus tocou teu coração e visualizou, é isso que vai acontecer. Era tu que te bloqueava. Fica e curte agora. Curte todas as cenas. Tu tá com quem? Tem um cheiro de carro, tem um cheiro de microfone, tem um cheiro de uma apresentação, tem um cheiro de nadar, de uma viagem. O que é? Tu queria falar para alguém, tu queria te apresentar, o que faltava? Visualiza o final. É a cura. É tu te sentir saudável, é tu brincando, é tu pulando com teu filho, o que é? Tá passando um outdoor da tua vida. Continua. Em detalhes, a roupa, aonde tu estás, sente o cheiro, sente o calor. Aonde tu estás agora, aonde está passando o filme da tua vida, aquela lá é tu. É tu que está lá fazendo aquilo que tu nasceu para fazer. E o medo te paralisava, te bloqueava. Ele não te paralisa mais porque tu domina ele. Ele foi embora. E agora congela, tira uma foto. O que era? Foto tu lá, fazendo aquilo que tu sempre quis fazer. Tira uma foto mental, tira uma foto e bota no porta-retrato. E agora chegou a hora de agradecer. Já viveu aquele momento. E aí tu já tá em casa e tá no porta-retrato da tua sala. E agora olha, comenta. Posta no Instagram, posta no grupo. Eu quero que tu poste. Tu estás postando agora. E o que era a frase? E as pessoas estão dizendo, eu estou dizendo, parabéns, tu conseguiu, eu sabia. Agora tu já está vibrando. E tu vai dizer, obrigado, meu pai, eu sabia que eu nasci para aquilo. Eu nasci para fazer aquilo. E tu vai fazer, já aconteceu. Já estão te dando os parabéns, eu estou dando parabéns para vocês. É real, aconteceu. E agora Tiro fica com muito orgulho e te parabeniza. Eu mereci. Obrigado, meu pai. Obrigado a tudo que me trouxe até aqui. Eu sei que é real. Tenha um orgulho, espicha o peito, estufa o peito e olha para cima. E agora abre os braços e agradece. Eu sei que eu estava lá. Eu sei que eu fiz e eu sei que eu posso. E agora diz, gratidão porque é real. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora fica curtindo, agradecendo a Deus.
já tá voltando, e tu não tem uma sensação de, meu Deus, isso foi um sonho, foi tão lindo, foi tão maravilhoso, eu venci a barreira. E hoje eu sou uma nova pessoa. No seu momento, vai abrindo os olhos, mas fica nesse estado de emoção profunda. Nessa emoção, nessa gratidão, no estado de agradecimento. Quem agradece já tem todas as coisas. Já aconteceu e é real. Vão voltando até o finalzinho da música, com esse sentimento, se sentindo realizado, se sentindo corajoso, forte, destemido e ousado. Estão voltando, tiraram a foto. Foi uma palhinha, estão voltando, foi uma palhinha, né? Esse é algumas palhinhas das técnicas que a gente aplica lá no método RAM. Estão voltando, estão lá, dá vontade de ficar lá, né? Eu viajo junto, dá vontade de ficar lá, né, meus queridos? Isso, Maria. Me chama no direct, depois eu te direciono para os grupos, viu, Maria? Gratidão, minha gente. Ó. Isso é uma palhinha, né, que a gente faz aqui ao vivo, mas quem quiser mais, quem precisa se desbloquear, tem bloqueios emocionais e travas e quer curar essas feridas, né? Vem pro método RAM, tem 19, 20 e 21 de fevereiro, tem a 5ª turma, tá? Maria, quem quiser aí. Gostaram? Me diz aí, gostaram? Ai, que legal, Maria. Me chama aí no direct que eu vou te direcionar. Gostaram? Sentiram? Fico muito feliz, gente. Eu tenho uma aula para dar agora, numa mentoria, senão eu ficava mais. Amanhã tem mais. Amanhã às 19 horas vou aplicar outra técnica. E Sandrinha amada, querida, tu viu o teu destino? Ai, que linda, Lizzy. Olha só que emoção, meus amados. Isso é uma palhinha, tá? Do método RAM. Quem quiser, quem se tocar no coração, quer passar 3 dias comigo online, só fazendo técnicas. É só fazendo técnicas. 19, 20, 21, anota aí o método RAM. Tá? Eu vou logo abrir o link para as inscrições. Já tem uma turma já, quase aí. Já tem vários já inscritos. A nossa amada Elisângela aí da Angola, minha querida, já é método RAM. E eu vou ter que encerrar e vai ficar salva. Quem quiser compartilhar, avisar para alguém, para algumas pessoas. Muitos assistem depois a live, né? Mandem aí para superar seus medos, né? É uma conversa bem legal e a gente vai encerrando por aqui. Tá, gente? Ó, um beijão, até amanhã às 19 horas. No final eu vou sempre aplicar uma técnica pequena que seja. E quem quiser tocar no coração, só salva aí a nota. 19, 20, 21, método RAM. Tá? São 10 técnicas de desbloqueio, são 10 visualizações cabulosas. Tem umas visualizações de 1 hora quase, né? Pessoal que tá aí do método pode dizer. Tá bom? Gente, um beijão, até amanhã. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. E vamos fazer nossa oração final. Senhor Deus, meu Pai, obrigado a todos aqueles que estiveram aqui presentes. A todos aqueles que estão aqui, que estão levando um pouco de luz aonde passar. Abençoe suas casas. Enche os corações deles de coragem, ousadia. Limpe todos os medos para que eles sejam luz por onde eles passar. Que eles levem uma palavra sua por onde passar. Senhor, a todos aqueles que também assistirem a live depois, toque o coração deles, que encoraje a ousadia e libere esses medos todos deles, porque o Senhor é um Deus de coragem, é um Deus audacioso, forte. É o Senhor que nos dá coragem. Como o Senhor disse assim para o Josué, seja forte e corajoso. Assim a gente é. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, tá bom? Até amanhã, 19 horas.